Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra para a tua vida e para a tua meditação. Como de costume, vou deixar a mensagem está em Esdras, capítulo número 4, diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias: Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós temos buscado o mesmo Deus e temos sacrificado a Ele. Desde a época de Esar-Ramon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família real responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós construiremos para o Senhor, Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, gente da região começou a desanimar o povo de Judá e aterrorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opôssem ao povo e frustrassem os seus planos. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Irmãos, olha que interessante. A palavra do Senhor diz que o povo tinha voltado da Babilônia. O povo tinha sido levado a cativo, porque o povo tinha desobedecido ao Senhor. Aí Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém, sitiasse tudo, destruísse o templo do Senhor e levava o povo para a Babilônia. Então a Bíblia diz que eles vão ficar 70 anos no cativeiro, na Babilônia. Se ele lê o livro de Jeremias falou que o povo ia ficar 70 anos. Após 70 anos, algum deles ia voltar para Jerusalém, se submetesse ao jugo do rei Nabucodonosor, como Deus tinha falado. Só que, resumindo, o povo desobedece a Deus, Deus permite Nabucodonosor entrar em Jerusalém, destruir tudo e levar o povo para a Babilônia. Só que a palavra do Senhor vai dizer que depois de 70 anos eles vão voltar para Jerusalém. Depois do prazo cumprido, prometido pelo Senhor, por intermédio de Jeremias, o povo vai retornar novamente para Jerusalém. Só que a Bíblia fala que o templo estava destruído quando eles retornam, porque Nabucodonosor, na sua invasão em Jerusalém, ele tinha destruído o templo do Senhor e tinha sitiado tudo e levado o povo a cativo. Resumindo, você já conhece a história. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia fala que Ciro, no capítulo 1 de Esdras, vai dizer que Ciro, rei da Pérsia, ele baixou um decreto dizendo assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e uma divulgação em todo o seu reino, nesses termos: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém e Judá. Peraí, quem foi que mandou ele construir o templo? Foi Deus que mandou Ciro construir o templo. Então percebe que Deus levantou o rei da Pérsia para baixar um decreto para construir o templo. Então quando Ciro baixa o decreto, a Bíblia diz que aquele povo que voltou cativo começou a construção do templo. Só que a palavra do Senhor vai dizer lá em Esdras capítulo número 4, que quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, foram falar com Zorobabel e começaram a falar para Zorobabel: Zorobabel, vamos ajudar você na obra. Só que a palavra só vai dizer que Zorobabel vai falar assim, no versículo número 3. Contudo, Zorobabel e Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam: Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse o trabalho do templo, a construção do templo. Olha que interessante. Quando esses homens pediram para construir o templo, juntamente com Zorobabel, Zorobabel vai falar assim: ó, não compete a vocês, mas a nós. Ciro baixou um decreto falando para nós fazer, não vocês. Vocês não têm parte alguma com o nosso Deus. Porque lembrando bem, esse povo era inimigo de Judá. Eles estavam tentando se infiltrar no plano para poder frustrar os planos do povo. Essa é a intenção do inimigo. O inimigo não queria ajudar. Pode perceber, filho. Quando eles viram o povo de Benjamim e de Judá construindo, eles se aproximaram, aparentando que queria ajudar, mas na verdade eles queriam frustrar os planos. Porque perceba um detalhe: quando Zorobabel falou assim: não compete a você construir o templo, somente nós construiremos para o nosso Deus, a Bíblia diz, então o povo daquela região começou a desanimar o povo de Judá e amedrontá-lo. Perceba um detalhe: eles não conseguiram se envolver na obra porque Zorobabel advertiu o inimigo. Então eles foram tentar persuadir o povo, para o povo desanimar o povo de Judá e amedrontar eles. Ou seja, o inimigo começou a se levantar. O inimigo começou a se colocar contra quando viram que o povo estava construindo o templo. Agora, uma coisa que eu acho interessante: por que o inimigo começou a se levantar quando viram o templo sendo construído? Porque, lembrando bem, quando se fala de templo na Bíblia, o povo ia para o templo para quê? Para adorar a Deus. Então percebe que templo se fala de adoração e culto ao Senhor. Então percebe que o inimigo começou a se opor
para não fazer o povo adorar a Deus. Ele queria que o povo parasse de construir o templo. O adversário começou a se colocar contra. Só que uma coisa que eu acho interessante, que a palavra do Senhor vai dizer assim, no versículo número 5, pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem seus planos. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Peraí, o que eles fizeram? Eles pagaram alguns funcionários para frustrar os planos da obra. Então percebe que aquele povo não queria ajudar, queria na verdade atrapalhar. Então percebe, filho, se não vem para ajudar, não atrapalha. Eita Jesus, como Jesus disse, se comigo não ajuda, espalha. Se não é para somar, filho, então não vem atrapalhar. Eita, vou falar, Jesus. Só que uma coisa que eu acho interessante, olha que a palavra do Senhor fala, que eles pagaram alguns funcionários para que eles se opusessem contra o trabalho do templo. Então percebe um detalhe, por causa disso aqui, ó, alguns funcionários vão se corromper, atrapalhar o projeto, a construção do templo. Por isso que Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Quantos homens na Bíblia não cometeram maldade por causa do dinheiro? Só você ler a Bíblia que você vai ver. Só que uma coisa que eu acho interessante, a palavra do Senhor vai dizer, em Esdras, capítulo de número 6, versículo número 6 adiante, a palavra do Senhor vai dizer que o rei Artaxerxes, ele vai começar a ter conhecimento do que o povo estava fazendo em Jerusalém. Porque o rei Artaxerxes não sabia ainda que o povo estava construindo. Você vai ver que lá em Esdras, capítulo número 4, no versículo número 8, está escrito assim: o comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Então peraí, o rei Artaxerxes vai estar ciente do que o povo está fazendo, porque Sinzai e Reum, eles vão escrever uma carta para o rei, falando: ó rei, esse povo que saiu daí está aqui construindo o templo para o Senhor. Escuta só isso aqui, irmão. A Bíblia diz que eles começaram a falar mal. Presta atenção, está escrito no versículo número 11. Está escrito assim: esta é a cópia da carta que ele enviaram ao rei Artaxerxes. Aí no versículo número 12 fala assim: informamos o rei que os judeus que chegaram, nós da tua parte, para Jerusalém, estão reconstruindo aquela cidade rebelde de Má. Estão fazendo os muros, reparo nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for construída e seus muros reparados, não mais se pagarão imposto, tributos ou taxa, e as rendas dos reis sofrerão prejuízo. Presta atenção, irmão. Olha que negócio interessante. Esses homens escreveram uma carta para o rei Artaxerxes. Falaram ao rei: saiba que se esse povo construir o templo aqui, você não vai ter mais direito aos tributos, nem aos impostos, não vai ser nada disso, você vai ter prejuízo na sua renda. Só que a palavra do Senhor vai dizer que eles começaram a falar ao rei: essa cidade também, rei, é uma cidade rebelde, é uma cidade má. Busque nos memoriais que você vai ver quem essa cidade é. Aí a Bíblia fala que o rei Artaxerxes, ele vai procurar nos memoriais. Aí está escrito assim no versículo número 18. Isso aqui, irmão, é o rei Artaxerxes respondendo Reum e Sinzai, que tinha mandado uma carta para ele. Olha o que o rei vai responder quando ele leu a carta. No versículo número 18. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob as minhas ordens, fiz-me uma pesquisa e descobri que essa cidade tem sido uma longa história de rebeldia contra reis e tem sido um lugar de rebeldias e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governavam toda a região ao oeste do Eufrates, aos quais pagavam impostos e tributos e taxas. Ordena agora que esses homens parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída, enquanto eu não mandar. Peraí, quando o rei Artaxerxes ele recebeu a carta de Sinzai e de Reum, a Bíblia diz que eles começaram a falar ao rei: pesquisa aí nos memoriais das crônicas, e você vai ver que essa cidade é uma cidade rebelde, uma cidade má. Aí você vai ver que o rei foi procurar informação, e o rei viu que de fato o que aqueles homens falaram era verdade. Jerusalém foi rebelde mesmo. Agora é interessante, por que eles estão falando mal de Jerusalém? Por que nas cartas não tinha nada bem de Jerusalém? Por que o povo não dava uma palavra boa de Jerusalém? Por que o inimigo está falando mal? Sabe por quê? Porque lembrando bem, o povo tinha desobedecido ao Senhor. Então Nabucodonosor entrou lá e sitiou tudo. Isso era verdade, o povo era rebelde. Então perceba um detalhe, eles só estão falando mal para o rei de Jerusalém porque o povo de Jerusalém foi rebelde. Olha o que acontece quando você é desobediente a Deus. As pessoas acabam falando mal do evangelho por causa de você. Quando você desobedece, a primeira coisa que acontece é crítica. Pode perceber, filho. Eita, eu vou falar de novo isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte. Pode perceber que Reum começou a falar: rei, pesquisa aí nos memoriais. Você vai ver que essa cidade era uma cidade rebelde, era uma cidade problemática, trazia problemas para rei. Era um povo aí retribulado. Aí o rei foi pesquisar, e o rei viu que esse povo realmente estava nos memoriais das crônicas, que Jerusalém era um povo rebelde. Era um povo teimoso, era um povo de rebelião. A prova disso aí foi quando o povo desobedeceu a Deus.
Então percebe, por que eles estão falando mal? Porque o povo era rebelde a Deus mesmo, e pelo fato de ser rebelde a Deus, acabou dando motivo para o inimigo criticar. Então percebe, as pessoas criticam o evangelho e criticam a igreja por causa de você. Quando você não obedece a Deus, filho, você leva uma vida de ímpio, as pessoas olham e a pessoa vai criticar, vai falar mal. Pode perceber, eles não estão falando coisas boas de Jerusalém, eles estão falando mal porque o povo era rebelde mesmo. Então pelo fato de levar uma vida de rebeldia, o povo acabou criticando. Pode perceber, filho. Infelizmente, tem muitas pessoas que acabam fazendo isso, por isso que as pessoas criticam. É por isso. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção. A palavra só vai dizer que quando o rei viu também que ia ter prejuízo na renda, o rei Atarxerxes vai falar assim, ordene agora aqueles homens para que parem com a obra. Pera aí, o rei Atarxerxes baixou um decreto mandando os homens parar com a obra. Eles vão parar. Escuta só, no versículo número 24 vai dizer assim, assim a obra do templo de Deus de Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo reinado de Dário, rei da Pérsia. Pera aí, a Bíblia diz que ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário. Então, ou seja, quando o rei Atarxerxes baixou o decreto mandando parar, a palavra só vai dizer que ficou 2 anos a obra parada. 2 anos para até o reinado de Dário, 2 anos. Escuta só, quando a obra ficou parada, quando o rei Atarxerxes baixou um decreto mandando parar a obra, olha o que está escrito no capítulo número 5, presta atenção. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizavam aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Espera aí, irmão, segura isso aqui. Eu estava lendo essa palavra, eu falei, Deus, eu não entendi. A Bíblia fala que o povo parou a obra por decreto do rei. Só que a palavra do Senhor afirma, quando o templo foi parado por decreto de um rei poderoso, pelo decreto do rei da Pérsia, por Atarxerxes, a Bíblia fala que os profetas começaram a profetizar. Zacarias e Ageu começaram a profetizar. Eu falei, Deus, não entendi. A obra está parada. O que eles estão profetizando? Quando eu perguntei isso para Deus, o Espírito Santo me levou lá em Ageu. Vamos ver o que está escrito em Ageu. Você vai entender, irmão, isso aqui é muito forte. Olha o que está escrito em Ageu. Ageu capítulo de número 2, no versículo número 4 está escrito assim, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Ezodoque, coragem ao trabalho ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Pera aí, irmão, segura isso aqui. No versículo número 24 vai falar que a obra estava parada. Quando a obra estava parada, no capítulo número 5 vai começar a falar que Ageu começou a profetizar. Eu falei, Deus, pera aí, a obra está parada, o que Ageu profetizou? Está escrito na Ageu 2,4 que Deus tomou a boca de Ageu nessa hora. No momento que o rei mandou o povo parar, foi nessa hora que Deus tomou a boca de Ageu. Deus falou assim, coragem, ó povo da terra, ao trabalho, porque eu estou com vocês. Então percebe, o homem mandou parar, Deus mandou continuar. Eita glória, eu vou repetir. O rei baixou um decreto mandando parar, Deus mandou continuar. Sabe o que Deus está dizendo? Não deixa ninguém parar o que eu tenho com você. A ordem é para você continuar, não é para parar. Aleluia, pode perceber, filho, ele baixou um decreto falando para o povo parar. Só que quando o povo parou, depois de 2 anos, a Bíblia diz que Ageu começou a profetizar, e Deus tomou a boca de Ageu. Ageu 2,4, Deus falou assim, coragem ao povo da terra, ao trabalho, porque eu estou com vocês. Sabe o que Deus está falando? Não é para você parar por causa da afronta. Continua, se estão tentando te paralisar, continua pregando, continua falando, não cessa de falar. Aleluia, eita glória, eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Tá, glória a Deus. Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Eu falei, Deus, eu não entendi. Peraí, o rei baixou um decreto mandando parar. E por que Ageu começou a profetizar nessa hora? O que o Senhor falou na boca de Ageu? Quando eu li Ageu 2,4, Deus me fez entender. Deus falou, coragem, povo da terra, ao trabalho. Sabe o que Deus está falando? Eu sei que o rei baixou um decreto para vocês parar, mas eu estou mandando vocês trabalhar, é continuar. Continua na obra, não para. Eita glória, aleluia. Só que uma coisa que eu acho interessante, segura isso aqui e você dá um glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer... Por que eles estavam tentando paralisar a obra? Sabe por quê? Porque lá em Ageu 2,9, Deus tomou a boca de Ageu e Deus falou assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Por que Deus falou a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Porque lembrando bem, o templo antigo foi destruído. Aí Deus falou assim, mas o templo novo vai ser maior do que o primeiro. Então por que o inimigo está se levantando? Porque o inimigo sabe que o que Deus tem é maior. Filho, presta atenção, pelo amor de Deus, irmão, isso aqui é muito forte. Olha que tremendo. Por que eles queriam parar a obra do templo? Porque lá em Ageu 2,9, Deus falou, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eita Jesus. Pode perceber, filho, o templo foi destruído. Então, no momento que o templo foi destruído, Deus falou assim, o templo que vai se levantar agora vai ser maior do que o primeiro. Por que o inimigo está se envolvendo? Porque o inimigo sabe que o que Deus tem é coisas grandes. Por isso que o inimigo se levanta. Você acha que o inimigo ia se levantar se Deus tivesse coisas pequenas? Filho,
O inimigo sabe que Deus tem coisas grandes para nós. Por isso que tentaram paralisar a obra do templo. Porque lá em Ageu começou a profetizar. E se ler Ageu 2:9, você vai ver que Deus falou que o templo que ia vir é um templo maior do que aquele que foi destruído. Por isso que o inimigo está se colocando contra. Porque o inimigo sabe que o que Deus tem para nós é maior, filho. Você vai esperar coisas pequenas de um Deus tão grande como esse? O que Deus falou em Jeremias? Em Jeremias 3:33, Deus tomou a boca de Jeremias e Deus falou assim: Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei. Lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Olha o que Deus falou, vou dizer coisas grandes e insondáveis. Insondáveis é algo que não consegue medir, filho. Eita glória! Você vai esperar coisas pequenas de um Deus tão grande como esse, filho? Eita glória, Jesus! Tá entendendo por que o inimigo queria parar a obra? Porque o inimigo sabia do que Deus tem para nós, filho. É coisas grandes. Eita, Jesus. Presta atenção, irmão. Pelo amor de Deus, vamos continuar. Só que a palavra do Senhor vai dizer, em Esdras, capítulo número 5, no versículo número 3, está escrito assim, presta atenção. Versículo número 2, perdão. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zadok, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Os profetas estavam com ele e o ajudavam. Então, peraí. Por que eles começaram a colocar a mão na massa? Por mais que o rei baixou um decreto. Porque Deus falou, continue ao trabalho o povo da terra, lá em Ageu. Quando Zorobabel ouviu essa profecia da boca de Ageu, ele falou, peraí, se Deus está falando que está comigo, e Deus está mandando trabalhar, eu vou fazer o que Deus manda, não o que o rei quer. Então percebe, eu sei que o rei baixou o decreto, eu sei que o rei está tentando me impedir, mas se Deus tomou a boca de Ageu e mandou eu fazer, eu vou continuar fazendo. Aí percebe que Zorobabel começa a fazer, começa a construir novamente o templo, eles não param de fazer. Aí uma coisa que eu acho interessante, que no versículo número 3, vai dizer que vai se levantar outro homem. Como que é o nome dele? Tetanai, presta atenção que ele vai falar. Olha o que ele disse. O Tetanai, governador do território, ao oeste do Eufrates, Esatar, Bozenai e seus companheiros foram perguntar a eles, quem autorizou a reconstruir esse templo e estes muros? Como se chamam os homens que estão reconstruindo esse edifício? Perceba o detalhe. Se levantou outro homem, o governador. Quando ele se levanta, eles vão falar assim para o povo de Jerusalém. Quem deu a ordem para vocês construir o templo? Só que lembrando bem, o rei da Síria, o rei da Pérsia, Sírio, ele tinha baixado um decreto, foi Sírio que baixou um decreto por ordem do Senhor, mandando construir o templo. Então foi Sírio que tinha mandado construir o templo. Só que eu acho interessante que esse governador queria saber quem foi que mandou construir o templo. Só que resumindo, presta atenção, a Bíblia vai dizer que eles foram perguntar para o povo e para os líderes, quem foi que permitiu autorizar? Você vai ver que os homens respondem assim, ó, somos servos de Deus Altíssimo. E começa a responder, resumindo, eles falam assim, Ciro baixou um decreto para a gente construir. Quando falou que Ciro baixou um decreto, a Bíblia vai dizer que Tetanai, ele vai mandar uma carta para outro rei, para Dario. Presta atenção. Vai mandar uma carta para Dario, presta atenção. A palavra do Senhor afirma que Dario ele vai ler essa carta. Vamos ver o que Dario vai dizer. Presta atenção, irmão, isso aqui é muito forte. No versículo número 6, eu vou resumir, irmão. Depois você lê na sua casa aí com calma. No capítulo número 6, você vai ver que Dario ele vai ler a carta de Tetanai. Que Tetanai tinha mandado para ele. Aí Dario lê a carta. Olha o que Dario disse. No versículo número 6, está escrito assim, Esdras 6:6. Agora então, Tetanai, governador do território situado ao oeste do Eufrates, Esatar Bozenai, a vocês, oficiais dessa província e amigo deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfira na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixe o governador e seus líderes dos judeus que reconstruam esse templo em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes do judeu na construção desse templo. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, dos tributos recebidos no território ao oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E que for necessário novilhos, cordeiros, carneiros para o holocausto oferecido ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes de Jerusalém, tudo lhe será entregue diariamente a eles sem falta. Irmãos, olha que tremendo, presta atenção, eu vou resumir. Peraí, quando eles mandaram uma carta, quando o Tetanai mandou uma carta para Dario, falando que o povo estava construindo e que o rei Ciro, ele tinha baixado um decreto para o povo construir, a Bíblia diz que Dario ele vai ler a carta. Escuta só, quando Dario lê a carta, Dario falou assim para o povo, Tetanai e seus companheiros, se afasta de lá, deixa eles construir. Então percebe, eles achou que Dario ia agir como Atarxerxes. Atarxerxes, o rei da Pérsia, mandou parar a obra. Aí Deus levantou outro rei, o rei Dario, e o rei Dario falou o quê? Não interrompa a obra, continua. Então, ou seja, um rei mandou parar, o outro rei mandou continuar. Pode perceber que são as duas patentes. Filho, não, vou repetir isso aqui, presta atenção. O rei Atarxerxes baixou um decreto mandando parar.
O rei Dario também ficou sabendo que os homens estavam construindo. Só que o rei Dario falou assim para os homens: se afasta de lá e não interrompa a obra. Então, ou seja, o rei Atarxerxes queria parar. O rei Dario mandou continuar. Pode perceber, o rei paralisou o povo judeu. Deus levantou outro rei para mandar eles continuar. Gente da mesma patente. Tem gente grande que pode prejudicar você, mas Deus também vai levantar gente grande para defender você. Você está entendendo isso? Pode perceber, filho. O rei Atarxerxes mandou parar. Deus levantou o rei Dario e mandou continuar. Aí o rei Dario falou assim, ó: quero dizer para vocês, não interfiram nessa obra. Olha que tremendo, irmão. Pode perceber. Ele falou: não mexa com esses povos, deixa eles fazer a obra. Eita glória. Quem pensa que vai me paralisar está enganado, eu vou continuar. Filho, olha que negócio tremendo. Pelo amor de Deus, irmão, isso aqui é muito forte. Palavra forte. Aí uma coisa que eu acho interessante, que o rei Dario vai falar assim para os homens: e digo mais, e vocês vão fornecer para eles cordeiro, novilho, carneiros, tudo que eles precisarem. A despesa desses homens vai ser paga por vocês. Peraí, os homens pensou que ia prejudicar o povo judeu. Aí o Dario falou assim: ó, vocês querem parar eles? Eu digo para vocês que vocês vão dar para eles o que eles precisam. Se eles precisarem de cordeiro para sacrificar o Deus deles, vocês vão dar. Se eles precisarem de novilho, vocês vão dar. Se eles precisarem de trigo, vocês vão dar. Tudo que esses homens precisarem vai sair de vocês. Então, ou seja, pensou que ia prejudicar, foram prejudicados. Pode perceber, filho, eles pensou que ia prejudicar o povo de Deus. Só que foi eles que tiveram que pagar. Filho, quem tenta me prejudicar é que vai ser prejudicado. Filho, se Deus está na vida de uma pessoa, né? Eita, filho, você tentar prejudicar, é você que vai ser prejudicado. Por isso que a Bíblia diz: quem rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Quem prepara uma cova, nela cai. Você lembra de Adraque, Mesaque e Abednego? Tentaram queimar eles, porque eles não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. Só que a Bíblia diz: quando jogaram eles na fornalha, foi os soldados que foram queimados. Eles não foram queimados. Percebe? Tentaram matar eles, mas quem foi morto? Os soldados. Só você lê Daniel 3. Então percebe, quem tenta prejudicar o homem de Deus é que é prejudicado, filho. Por isso que eu falo, filho, não mexe Deus está na vida da pessoa, não adianta. Oh, glória. Não adianta parar os ungidos do Senhor, ninguém consegue, filho. Se Deus está na vida de uma pessoa, não tem quem para. Pode perceber, filho. O rei Atarxerxes até mandou parar, só que Deus levantou outro rei mandando continuar. Aí você vai ver que o rei falou ainda: vocês que vão pagar a despesa. Para eles, vai ser vocês. Olha que palavra forte. Olha como Deus é tremendo, filho. E uma coisa que eu acho interessante, irmão, só para poder entender aqui e finalizar. No capítulo número 5 de Esdras, a palavra do Senhor vai dizer também que Ageu profetizou. Só que a palavra do Senhor vai dizer também que Zacarias estava junto com Ageu profetizando. Só que eu fui procurar o que Zacarias profetizou. E lá em Zacarias 4, no versículo de número 8, está escrito assim: então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, e suas mãos também terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos que me enviou a vocês. Peraí, olha o que Deus falou. Lá em Zacarias, presta atenção, Zacarias 4:8. O que Deus falou? As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desse templo, e a mão dele terminará. Então peraí, o rei não mandou parar? O rei tinha mandado parar, só que Deus falou que quem começou foi Zorobabel, e ele que vai terminar, é o Senhor que falei. Então percebe, se Deus começou, Deus vai terminar, filho. Não importa quem se levanta. Deus vai terminar o que começou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida é fiel para terminar, até quando Cristo voltar. Pode perceber, Deus falou assim: diga para Zorobabel, ele lançou o fundamento e é ele que vai terminar. Porque se Deus tem algo com você, Deus começa com você e termina com você. Por mais que vai ter levante, por mais que vão tentar paralisar, se foi você que Deus escolheu, Deus vai terminar com você. Fica com essa palavra, filho. Pode perceber que Deus, ele é fiel para terminar. Sabe por quê? Para cumprir o que ele começa, porque a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. E você vai ver que Deus só descansa quando ele terminou de fazer tudo. Pode perceber, Deus começou e Deus terminou. Filho, quem começa é fiel para terminar, filho. Pode ficar tranquilo. Mas guarda isso aqui. Eu vou finalizar a mensagem. Não deixa nada impedir a obra que Deus tem na sua vida. Continua pregando, continua falando, em nome de Jesus.